Tudo bem? Bem, vamos para mais uma aula de geografia e hoje o tema é sobre setores da economia. Esse tema é muito importante. Desde que a gente iniciou as aulas, a gente falou sobre a evolução do homem, né? Então, o homem foi ocupando territórios, ele foi mudando, né, de vida, ele foi se deslocando, ou seja, migrando, né, da zona rural para a zona urbana, fazendo aquele êxodo que a gente já trabalhou. E quando ele começou a migrar, ele também começa a mudar as atividades. Porque as atividades que são realizadas no campo, às vezes, nem sempre, né, são realizadas na cidade. Então, novos empregos começaram a surgir, né? E novos setores também. Então, a gente tem que pensar de que maneira uma cidade vai sobreviver. Quais serviços são essenciais para a evolução, né, da nossa economia? Então, isso tudo vai interferir, né, na evolução dos países economicamente. Então, é uma matéria bem legal, tá bom? Para isso, pessoal, a gente vai ver aqui um arquivo. Vamos lá. Bem, a gente tem aqui, ó, setores da economia, PIB e os países desenvolvidos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Bem, para imaginar aí, pessoal, a gente tem uma cidade, tá vendo? Com vários serviços, né? O serviço que vem do campo, desde a plantação, né? O serviço que vai para a indústria, o serviço que vai para o comércio, e qual setor que cada serviço está. Ou seja, que setor os professores também estão, né? O Uber e outros serviços aí, fundamentais para o movimento das cidades, para o desenvolvimento da economia dos países. Perfeito? Então, a gente tem aqui, ó, os setores. A nossa economia ela é dividida em setor primário, secundário e terciário. Primário, a gente vai lembrar das primeiras atividades. Quais são elas que surgiram desde que o homem começou a dominar territórios? Então, é a relação do homem com a natureza. O setor primário ele vai envolver desde o extrativismo mineral, vegetal, animal, ele vai envolver também a agricultura, a pecuária, né? Então, são os primeiros movimentos que o homem faz, né, em relação aos recursos naturais, perfeito? Então, o agricultor, setor primário, perfeito? O criador de animais, que é o pecuarista, secundário. E o terciário, galera? O terciário é o último setor, né? Um depende do outro. Então, o secundário, vamos lá, o setor secundário é o setor que envolve a industrialização. Atualmente, a industrialização é fundamental para o desenvolvimento da economia de um local, perfeito? De um país. Então, a gente tem que pensar em Estados Unidos, China, né, o Brasil. Alguns países são fundamentais para que essa economia se desenvolva. Então, a gente tem que, primeiro, observar cada lugar e como que as pessoas trabalham nesse lugar. Ou seja, tem países que o setor primário está bombando, a galera trabalha, né, no campo, né, criando animais, extraindo os minerais. Tem lugar que já o setor secundário, que é o setor da industrialização, também está super desenvolvido. Porém, tem alguns lugares, alguns países, alguns continentes, que o setor secundário não é tão desenvolvido. Então, secundário, industrialização. Perfeito? E o terciário, que é o terceiro setor da economia? O terciário ele vai envolver toda a atividade que vem depois da industrialização, ou seja, o comércio, né? Por exemplo, eu poderia também citar aqueles prestadores de serviço, que é o caso do entregador de pizza, né? Do Uber. Então, terciário vai lembrar, né? Prestador de serviço. Então, por exemplo, o professor. O professor é do setor terciário da economia. E aí a gente pensa, né, nesse período aí, pandemia e tal, como é que esses setores eles começaram a serem abalados? Porque se um setor, né, ele der problemas, umas graves consequências que a gente vai aprender agora, os outros setores também serão comprometidos. Perfeito? Então, campo, né? Relação com recursos naturais, extrair minérios, retirar o látex lá da seringueira, isso é setor primário. Secundário, a gente vai lembrar de industrialização. Então, pensa num país superindustrializado. Vai gerar vários empregos. Perfeito? E o setor terciário, ele vai ser uma continuação, porque é aquele que presta serviço.
ok? Então, eu, professora, hoje, precisei do setor secundário para poder dar aula para vocês, ou seja, comprei um computador que veio da indústria, mas eu estou no setor terciário, perfeito? E aí a gente tem aqui umas imagens, ó, setores da economia, tem aí o gado, tem a empresa automobilística e tem o médico. Então, o médico seria do setor, né, terciário, porque ele presta um serviço, ele trabalha com a saúde. Já o setor do meio aí, que a gente está vendo uma automobilística, quer dizer, produzindo carros, né, fabricando carros, a gente vai lembrar do setor secundário. E a galera do campo, que está diretamente ligado aos animais, ao campo, às vegetações, aos minérios, eles são do setor primário. Então, você imagina essa superdependência que a zona urbana tem do campo. A gente acha que não. Os alimentos vêm de onde? Setor primário. Perfeito? Ah, mas eles passaram pela indústria, então passou por dois setores, né? Primeiro, quando plantou, por exemplo, legumes e verduras, primário. Passou para a fábrica para colocar a etiqueta, a caixinha bonitinha tal. Opa, setor secundário. E quando foi para o vendedor, em feiras e mercados, etc., já passou para o setor terciário. Perfeito? Esses setores eles vão gerar bastante lucro ou prejuízo, certo? Se gerar lucro, a gente tem um nome em geografia. E se gerar prejuízo, vai gerar desemprego, que é o momento que a gente está vivendo agora. Ou seja, refletindo sobre isso, a gente pensa, como estão esses setores no Brasil em relação ao mundo? E como está o mundo em relação ao Brasil? Perfeito? Nada mais justo do que a gente ver algumas imagens aí. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente está vendo uma imagem de extrativismo. Extrair, ou seja, retirar a madeira da natureza, por exemplo. E aí, saiu do setor primário. Passou para um caminhão. Opa, o caminhão já é uma prestação de serviços. Ele vai levar aquela tora de madeira. Então, opa, já pulou para o setor o quê? Terciário. Quando chegou na indústria, ele fez que setor? Secundário. Prestou serviço? Terciário. E aí foi para o comércio, que é o último setor, também trabalha com venda, prestação de serviço, terciário. Então, às vezes, a gente tem que refletir em termos mundiais, em termos onde você está nesse setor da economia. Poxa, eu não estou trabalhando, ou seja, eu participo da população economicamente inativa, porque eu não estou trabalhando, ou seja, eu não estou em setor nenhum. Se eu estou trabalhando e gerando renda, né, recebendo meu dinheiro e tal, ou seja, gerando um PIB para o meu país, a gente vai aprender isso, eu faço parte da população economicamente ativa. Então, a gente tem o PEI, que é a população economicamente inativa, que é a galera que está no desemprego, ok? Não está fornecendo nada para nenhum dos setores, e a galera que é a população economicamente ativa, o pessoal que está trabalhando, né, recebendo seus direitos e tal, ajudando a permear entre a economia do país. População economicamente ativa. PA, ativa, PI, inativa. Perfeito? Vamos lá. E aí a gente vai lembrar do PIB, né, gente? O que é o PIB, pessoal? O PIB é o Produto Interno Bruto. Ou seja, imagina o Brasil, por exemplo, o que ele está gerando na economia. Poxa, ele está com o setor primário gerando muito lucro, por exemplo, na agropecuária, ou seja, nas plantações e na criação de animais. Está vendendo, está bombando, opa, vai gerar o quê? Grana, vai gerar a economia, vai gerar o PIB, um produto interno bruto, ou seja, o que o país vai arrecadar dentro do seu país e assim vai ajudar a economia. Como que ajudar a economia? Vai gerar emprego, perfeito? Vai permear entre os três setores. Então, isso é muito importante a gente entender. PIB, Produto Interno Bruto. É o que cada país vai gerar na sua economia devido à sua economia. Como é que ela está gerando, se gera emprego, se não gera. Para a gente poder entender sobre esse Produto Interno Bruto, vamos dar uma olhada nesse gráfico aí, do mês 9, né, de 2021. Então, é bem, né,
Tranquilo. Então, o que é um infográfico? O infográfico é um gráfico bem bacana, que trabalha com colunas, né? E ele vai demonstrar como que seria, né? Como que está esse produto interno bruto de alguns países. Então, a gente percebe a China 1,3, Japão 0,3, ou seja, a China está gerando mais produto interno bruto, PIB, do que o Japão. Então, está faturando mais, né? Estados Unidos 1,6, e aí a gente vem para o Brasil e o Canadá. Se você for olhar isso aí, a gente percebe o quanto o Reino Unido já aumentou em relação ao PIB nesse ano, né, no segundo trimestre, e aí a gente percebe o quanto o Brasil deu uma queda, menos 0,1 e o Canadá menos 0,3. Então, isso é um reflexo do quê? Do desemprego, né? Fomos afetados por uma pandemia. Essa pandemia afetou vários setores. Que setor? Primário, né? Que é aquele cara que está plantando, está criando animais lá no campo. Afetou também, porque você tem que, né, vender para gerar o PIB. E aí afetou o quê, gente? O setor da industrialização, as indústrias de fato tiveram que dar uma trava aí na produção, porque ninguém está vendo para a rua para comprar nada, né? E aí os prestadores de serviços também, por sua vez, não podiam sair de casa para prestar o serviço. Vamos dar um exemplo, por exemplo, quando fechou os restaurantes, que é a galera do setor terciário, que não poderia servir, né, prestar aquele serviço, fechou. Opa, o que vai acontecer? As empresas deram uma queda. E o setor da economia também, ou seja, não gerou lucro. Se não gerou lucro, o PIB deu uma queda bonita. Então, quando o PIB, que é esse produto interno bruto, o lucro, no caso de cada país, de cada continente, ele dá uma queda, vai ter vários reflexos. Desemprego, certo? Podemos ter problemas de saúde grave, como ansiedade. Foi o que aconteceu, ainda temos pessoas assim. E o que as pessoas que estão na inativa, a população economicamente inativa, vão sobreviver? Como que elas vão sobreviver? Então, o Brasil sofreu uma queda grande no PIB, né? Tanto o Brasil quanto o Canadá. Ou seja, a maioria desses lugares, né, desses países, eles sofreram devido à pandemia. Perfeito? Vamos lá. Aqui embaixo, ó, o Produto Interno Bruto, PIB, é um indicador de suma importância, pois ele é usado como um termômetro para avaliar a economia dos países e a saúde financeira das nações. Entretanto, esse índice é usado apenas como síntese para a compreensão econômica de um país. Ou seja, a gente usa o PIB, essa informação super importante, né, esse termômetro, para dizer, poxa, o país está muito bem nos setores. Ok, está gerando lucro, o PIB está indo lá em cima. Não, o país não está gerando um PIB alto, deu uma queda. O que podemos fazer? Como podemos, por exemplo, no Brasil, né, incentivar o emprego, né? Há um grande número de pessoas e jovens, principalmente desempregados. As empresas não estão contratando devido à instabilidade do país. E aí o PIB vai lá embaixo. Muito ruim, porque a gente pode ter fome, miséria, ou seja, quem era da classe média pode dar uma queda para a pobreza mesmo. Então, o PIB é um indicador mesmo de como a população está vivendo, se ela está economicamente ativa no mercado ou não. Então, o PIB é uma informação primordial, ok? Através dele, a gente tem que ver como um país vai ter relação com outros países de compra, venda, né? Quer dizer, esses acordos são necessários hoje entre os países, ok? E aí, só lembrando aqui, pessoal, ó, agricultura, pecuária, silvicultura, né, que é a criação de bicho da seda, pesca, extrativismo mineral, quer dizer, o cara foi lá, achou, né, as pepitas e tal, extraiu da natureza, tirou da natureza. Extrativismo vegetal, quando faz plantações, né? Que setor é, pessoal? Então, vamos lá, ó. O primeiro setor, que é aquele que lembra a relação do homem com o campo, seria, vamos lá, ó, primário, ok?
setor primário, beleza. O segundo, vamos lá, ó. Poxa, tem aí automobilística, naval, aeronáutica, metalúrgica, siderúrgica, têxtil, né? A galera do tecido, que trabalha com tecido, que é o têxtil, alimentícia e bebidas, mercados, né? Papel e celulose, papelarias, por exemplo, livrarias estariam nesse setor, madeireira, moveleira, química, petroquímica, maquinários, construção civil, equipamentos eletrônicos. Percebeu que esse setor é todo ligado à indústria? Setor secundário, ok? Então, vamos lá, setor, vou botar aqui, ó, secundário. Ok, vamos para o próximo, vamos lá. Professor presta um serviço. Pesquisador, opa, também presta um serviço, né? Ele descobriu, ele vai lá, patenteia e tal, e demonstra uma fórmula de algum remédio, uma vacina, por exemplo, para a Covid. O advogado também protege, né? E comerciante vende. Comerciante nesse setor, no caso, ele está vendendo, ele tem uma relação direta com o consumidor. Mecânico, também. Agente de viagem, turismo, vendedor, atendentes, motoristas, garçom, atendente de telemarketing, Uber. Apesar do Uber, a pessoa trabalha no Uber, não tem carteira assinada, não tem os direitos e tal, ele presta um serviço. Que serviço é esse? De motorista. Então, que setor é esse? Terciário. Beleza? Vou botar aqui. Ok, então até aqui tranquilo, né, gente? Agora a gente vai ver em termos mundiais. Olha só, esse mapa ele é muito interessante. Por quê? Ele vai mostrar quanto mais escuro, a área mais escura, mais o setor primário está presente. Então, a gente tem aqui o continente da África, beleza? Ásia e Europa, beleza? A Oceania. Aqui a gente tem a América do Sul, onde nosso país está. Aqui a América do Norte e no meio a América do Central. Perfeito? Se você for observar, tá aí, ó, mundo, população ativa no setor primário. Ou seja, população ativa, P, população economicamente ativa. Você percebe que essas partes branquinhas são as que menos a galera está trabalhando no do setor pecuário. Setor da pecuário, o setor da agricultura, que é o setor primário, ok? Quanto mais escuro, mais pessoas trabalham no setor, né, primário. Então, a África, vocês estão vendo aí que está bombando, perfeito? Então, a galera lá trabalha mesmo na questão da agricultura. E aí, tem uma perguntinha aqui, se fosse na prova, por exemplo, quanto menor a taxa, né, de pessoas que trabalham no setor primário, deixa eu botar um desenho aqui, peraí, que ficou faltando. Vamos lá. Quanto menor a taxa de pessoas que trabalham no setor primário, o que isso vai indicar? Então, você imagina, por exemplo, os Estados Unidos, que está praticamente todo branco aí. Ou seja, o nível da industrialização é muito maior, o nível, né, secundário. Então, vamos lá. Quanto menor a taxa de pessoas que trabalham no setor primário, o que vai indicar? Primeira coisa, alta industrialização. Então, vamos lá. Indica o quê, gente? Alta industrialização. Certo? Segunda coisa, pessoal. Muito pouca gente está trabalhando na agricultura, no extrativismo, na questão da pecuária. Então, poucas pessoas estão ali no campo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Quanto menor a taxa de pessoas que trabalham no setor primário, o que isso vai indicar? Aqui seria alta, né? Alta industrialização, e significa que o setor primário, ou seja, o país, né? Vamos lá. O país seja rural. Ok? Então, a galera, né? Quanto menor a taxa de pessoas que trabalham no setor primário, que vai indicar?
Ou seja, o país seja rural? Não. A maioria das pessoas trabalham nas cidades, ou seja, a maioria das pessoas trabalham em cidades. Vamos lá, ó. A maioria das pessoas trabalham na indústria ou prestam serviços. Então, a galera está onde? Terciário e secundário. Indústria e venda. Vamos lá. Mais uma pergunta. Observe a América do Norte, exatamente nessa parte branca aqui. Onde estão os Estados Unidos, ok? Observe a América do Norte está indicando o quê? Alta industrialização, ou seja, o país, né, não trabalha muito com o setor primário, beleza? Olha outra pergunta. Quando o setor secundário é desenvolvido, que é aquele setor que está na indústria, o que vai acontecer? Opa! Vamos lá. Setor secundário, setor da indústria é desenvolvido, o que vai acontecer? Gerar emprego, claro, não é isso? E lucro, ou seja, quanto mais pessoas nas fábricas, nas indústrias, maior produtividade, né? Maior lucro, maior emprego e o PIB também, ok? Geração de PIB. Ou seja, qual é o grande boom? O grande boom é você ter os 3 setores evoluídos, ok? Porém, se você só tem o setor primário, vai acontecer o que acontece na África. Os outros setores quase não existem. Ou seja, quase não há industrialização, quase não há prestador de serviços, e a galera trabalha mais na agricultura. Beleza? E aí a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido que setor você trabalha, o quanto a sua escolha é importante, o quanto é importante a gente entender que um país desenvolvido, ele precisa estar desenvolvendo mesmo, incentivando todos os setores da economia, tanto primário, secundário quanto terciário, ok? Um beijo.